Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, sou seu guia aqui no curso Construindo Mapaverso. Estamos na aula 4 da semana 9. Se você não assistiu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima. E agora, então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Mais uma aplicação interessante que usa inteligência artificial, usa conceitos de inteligência artificial num problema real de logística, tá? E com isso, abrir os seus horizontes, aí vocês verem quantas aplicações interessantes nós temos, tá? E agora, pessoal, eu queria mostrar o seguinte, então. Qual é o contexto que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o contexto de portos, certo? Eu vou aprofundar um pouquinho ali, não muito, na verdade, só dar uma visão geral para esse problema aqui, que é o planejamento de operações em portos, né, na logística portuária, usando uma simulação, né, usando simulação e uma representação por regras. A gente apresentou nesse congresso internacional, tivemos a felicidade de apresentar nesse congresso internacional, tá? E aí a questão que eu já coloquei da complexidade de operações portuárias, né, de equipamentos, enfim, de você fazer o adequado planejamento para movimentação eficiente, para uso eficiente das operações aqui num porto, é algo desafiador, certo? Principalmente levando-se em conta que mesmo que hoje em dia você tenha a adoção em massa de robôs, automação, mas a adoção de robôs e automação, pessoal, ela não te traz necessariamente um ganho claro, traz um ganho de produtividade, mas você tem um amplo espectro de uso dessa tecnologia no sentido de definir como é que ela deve funcionar, operar em conjunto com as demais etapas. Então tem que tomar um cuidado, porque eu já vi várias situações em que as pessoas assumiam que a simples aquisição da tecnologia era algo que iria resolver o problema. Não necessariamente, se você não tiver desenhado como que é a operação, o que está envolvido nesse problema, tá? Então, principalmente porque aqui você tem uma questão de vários problemas matemáticos interrelacionados para chegar na operação, ou pelo menos entender como é que é a operação eficiente de um porto, certo? Então, e tem essa abordagem aqui que é muito bacana desse artigo que eu estou mencionando, que ele fala que você tendo ali problemas de manufatura, cadeias de suprimento e terminais de containers, eles são muito complexos para você modelar analiticamente. Então é interessante você usar a simulação, mas também você tem que conjugar isso com otimização, porque a otimização ela vai te permitir olhar as várias possibilidades de solução e indicar aquela opção que é a mais eficiente, certo? Então você tem que tentar combinar essas duas ferramentas. Certo. E aqui a gente já mostrou, numa das aulas, né, pessoal, que a gente já trabalhou, já mostrou como é que a gente pode usar uma certa metodologia que conjuga essas duas questões, duas ferramentas, simulação e otimização, para resolver o problema de alocar contêineres dentro de um navio e a movimentação de guindastes para tirar e colocar contêineres nesses navios, tá? Porta-contêineres. Aí tem uma figurinha, né, de como que os contêineres são organizados, como é que, enfim, a gente identifica os portos de destino. Aqui você tem, por exemplo, situações em que não foi observado a questão da estabilidade, do arranjo da carga, e obviamente isso traz prejuízos. Aqui você tem uma modelagem baseada em formulação matemática, né, que a gente não vai utilizar. E aqui tem dois objetivos distintos, que um é o número de movimentos que eu devo realizar, isso tem um custo econômico, né? Cada vez que você mexe um container, ele tem um custo. E aqui eu estou observando um tipo de função de estabilidade que é minimizar a distância entre o centro geométrico do centro, enfim, do centro do peso ali, né? Para você não ter problemas de. Mas você poderia olhar também outras medidas ali relativas a, por exemplo, as pilhas, piso nas pilhas, enfim. Tem outras restrições e funções objetivas que você poderia considerar. De qualquer forma, esse problema é suficientemente complexo, pessoal, devido ao fato que o número de variáveis explode, o número de restrições é muito grande para a gente colocar num computador e botar para resolver. E a gente fez algumas publicações nesse sentido com formas alternativas de solução desse problema. Uma delas eu já mencionei já, que é a questão de você
definir através de regras como é que você vai carregar e descarregar os contêineres no navio, tá? Então você poderia criar, por exemplo, uma regra de carregamento em que você preenche por colunas, por baia, o seu navio, ou você poderia descarregar, criar regras de descarregamento, por exemplo, mexendo só o necessário, só aqueles contêineres que devem ser descarregados, no caso aqui no Porto 2. Tá? Outra coisa interessante, pessoal, é você criar uma simulação que permita a avaliação de diferentes combinações de regras. Então, e aí com isso você vai simulando, você simula como é que vai ficar a ocupação da carga no navio, com o uso de diferentes regras, e extrai medidas aí tanto econômicas quanto da questão da estabilidade, né? E vai verificando os arranjos no navio a cada porto, né? Outra coisa interessante é que você tem que tomar cuidado, porque dependendo de como você recoloca os contêineres que eventualmente você tem que retirar para. Porque, por exemplo, aqui no caso, eu tenho contêineres amarelos que tem que ser descarregados no porto 3. Só que tem contêineres que podem bloquear essa movimentação, você tem que retirar ele e devolver ele, só que não pode ser no mesmo lugar, porque senão não tem mais o apoio, né? Aquele container amarelo foi retirado, você teria que colocar eventualmente num lugar abaixo para que não haja container voador, tá? Aqui você tem os resultados quando você só olha a questão de movimentação, número de movimentos. O arranjo ele fica muito instável para certos portos. E aqui você só olhando a questão basicamente ali de você ver a estabilidade, né? Tem a maior estabilidade no arranjo possível. Só que ainda assim você pode ter um incremento de custo significativo no número de movimentos que você deve realizar. O que a gente faz, na verdade, usando a regra aqui, pessoal, é uma forma mais compacta de representar a solução. Para cada porto, a gente tem uma combinação de regras que a gente representa por um número inteiro. Aqui a gente tem a questão do uso de soluções, somente soluções factíveis. Esse problema se você fizer uma formulação matemática, tem um problema grande de você atender às restrições, né? É muito difícil achar uma solução que atenda a todas as restrições. E aqui você pode usar o conhecimento dos tomadores de decisão, transformando esse conhecimento em regras. Tá? Aqui você tem, por exemplo, também que não é só a questão de carregar e descarregar o navio, você tem que olhar a questão dos guindastes, que são equipamentos necessários para fazer essas ações. E o que acontece é que você tem que minimizar o tempo e não o número de movimentos nessa situação. Tá? Então o que a gente faz é traduzir tudo aquilo que foi feito sem olhar o guindaste, agora a gente traduz isso, essa movimentação, em termos de operação do guindaste. Então tem uma segunda camada, que é a camada que a gente chamou de camada do guindaste, né? E com isso a gente pega então tudo aquilo que eu mostrei para vocês aqui, que a gente vai operar, né? Dentro do navio, a gente transforma isso em trabalho que o guindaste deve fazer, tanto para carregar quanto para descarregar. Não é só um guindaste, são vários, e aí você tem que observar. Poderia também usar uma abordagem matemática, mas a gente não usou. O que a gente fez foi modelar esses guindastes e tratar eles via simulação e regras. Então tem esse outro artigo aqui que a gente mostra como que a gente pode usar essa abordagem para operação conjunta dos navios. Tá? E aqui tem duas situações diferentes, colocando aí também a questão da operação dos guindastes em conjunto com o planejamento de como e onde colocar a carga dentro do navio, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrando diversas soluções e ao longo dos portos como é que tá, enfim, funcionando isso, tá, pessoal? É bem interessante. E o que a gente observou é que você tem que tomar cuidado porque minimizar número de movimentos não é, sinônimo de minimizar tempo. Então você pode ter uma diferença ali na questão do tempo significativa, tá? Então eu botei duas soluções aqui distintas, uma que minimiza o número de movimentos e outra que minimiza número o tempo, né? Enfim. Mas o que eu achei interessante é que isso não é exatamente um sinônimo. Então toma cuidado para isso. Mas o que eu queria deixar de mensagem aqui, pessoal, é que essa metodologia que a gente tinha falado, já tinha explicado antes, né? Ela pode ser, na verdade, generalizada.
Como assim? Eu posso pegar essa coisa de uso de regras e falar assim, ó, eu posso ter um primeiro passo em que eu faço o mapeamento dos agentes e suas ações dentro de um sistema, tá? Depois eu pego essas operações essas ações, operações dos agentes para completar um processo e transformar essas operações em possibilidades de ações em regras, tá? A combinação de regras pode ser usada dentro de uma simulação híbrida que combina a simulação de eventos discretos e simulação multiagentes, tá? E com isso, eu posso testar diferentes combinações de regras e ver aquela que me dá uma melhor performance para o sistema, antes de fato operar o sistema, ok? Que essa é a vantagem, na verdade, do planejamento, né, pessoal? Testar ou verificar antes da falha acontecer, ou antes da operação e o prejuízo acontecerem, né? Então, só para ilustrar, por exemplo, posso selecionar o navio, os guindastes, mapeio aqui, eu faço um diagrama mapeando as operações que eu consigo realizar entre eles, né? Nas áreas aqui, por exemplo, eu peguei a área do berço, o navio, e aqui os guindastes e a área do cais, né? E consigo ir mapeando aqui também as ações, operações que eles têm, tá? Depois disso, então, pessoal, eu combino tudo essa questão dessas ações aqui, dessas operações que eu tenho, eu combino elas dentro de uma simulação, eu consigo aplicar, eu consigo transformar isso numa uma combinação, eu consigo testar diferentes combinações dentro dessa simulação, tá? Ela é uma simulação que tem esses parâmetros que eu consigo trocar o tipo de regra que eu quero utilizar. E com isso eu posso, então, chamando a simulação para vários tipos de combinação e testando, eu consigo talvez aí achar uma combinação de regras que faz a operação mais eficiente do sistema. Tá? Eventualmente, esse tipo dessa busca, dessa combinação, pode utilizar uma técnica de inteligência artificial como algoritmos genéticos para a gente ir evoluindo a partir de uma primeira solução randômica e chegar numa solução de melhor qualidade. Tá? E, eventualmente, para trabalhos futuros, a gente pensa em replicar ou ampliar essa mesma framework para mais partes das operações do porto. Então, a metodologia geral é o suficiente para fazer essa expansão, certo? Isso aqui seria o fim, mas na verdade, pessoal, tem um outro artigo que eu vou comentar, que eu também apresentei no Congresso Internacional de Indústria 4.0, mas eu vou resumir, eu não vou mostrar o artigo aqui propriamente dito. Se vocês tiverem interesse, ponham aí na descrição do vídeo, comentários, e eu falo um pouco mais sobre ele, tá? Mas basicamente é o seguinte, pessoal, a gente já tem esse conceito do metaverso aí, eu tenho interesse na aplicação dele. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que dentro das organizações, muitas vezes, o Excel é usado, enfim, de forma bastante consistente e insistente. Eu não tenho nada contra o Excel. O Excel é uma ferramenta maravilhosa, muito boa. O problema é que você, quando extrapola para além dos limites que a ferramenta foi estabelecida, você pode ter uma série de problemas. E um deles é a integração de operações dentro da sua empresa. Dificilmente poder ser feita dentro de um Excel ou com vários Excels, vamos falar assim, né? A pensar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu acho que é mais importante do que tudo é você transformar, usar o conceito de gêmeo digital que a gente já discutiu aí nas primeiras semanas desse curso, e a questão de uso de realidade virtual aumentada, IoT, 5G, simulação, isso a gente já discutiu bem. Será que a gente não poderia aproveitar tudo isso e criar um mercado de regras, usando o conceito que eu acabei de mencionar agora, né? De você ter regras. E o que seria esse mercado de regras, pessoal? É, é você capturar os comportamentos dos agentes, transformando isso em como que eles funcionam, jogando isso para o ambiente virtual e, eventualmente, testando isso e vendo que tipo de benefício que isso gera. Então, dependendo de quanto benefício você gera para o sistema, essas regras podem ser adotadas e o inventor pode receber
um benefício em função da adoção dessas regras, tá? E aí você teria um incentivo de cooperação entre os vários agentes, sejam eles físicos, digitais, máquinas, pessoas, organizações, enfim. E aí eu lanço aqui o conceito de mercado de regras, né? Em que você tem aqui que o metaverso facilitaria tremendamente. E a moeda seria estabelecida justamente, a moeda de troca nesse mercado de regras seria justamente a questão do conhecimento, ou quão benéfico é aquele conhecimento para o sistema. Então, enfim, então você tem aí toda uma camada baseada em benefício que aquilo gera, não simplesmente, olha, eu tenho uma moeda aqui que custa 10, mas por que custa 10? Porque eu falei que custa 10? Bem complicado, né? Enfim, é mais um conceito interessante, viu, pessoal? Que eu gostaria de colocar além daquilo que eu já tinha mencionado, além do trabalho aqui mais técnico. Esse trabalho também é técnico, eu apresentei no Congresso Internacional, enfim, e botei numa versão mais light aqui, é óbvio. Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, divulgar o canal se acharam interessante, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Próxima aula eu vou falar uma coisa bastante surpreendente, que é como é que eu posso gerar automaticamente regras, um programa que gera automaticamente regras, ou que gera outro programa. Enfim, conceito bem legal, tá, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau.